Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Senti um pouquinho do calor do Nordeste. Bem que Barretos é quente também, tá? Às vezes o pessoal pensa, ele vem de São Paulo, a terra fria. Não, Barretos é quente, mas o calor do Nordeste é diferenciado, né? Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 42. Esse vai ser o salmo da nossa meditação nessa noite. Salmo de número 42. A palavra do Senhor nos diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, temos a Tua palavra aberta diante de nós e queremos suplicar a Tua graça, Pai, para que os nossos corações, os nossos olhos, a nossa alma esteja aberta diante da Tua palavra também. Fala conosco, ensina-nos, alimenta-nos, pastoreia-nos e transforma-nos por amor do Teu nome, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu ressecado? Eu sei que em cidades litorâneas, né? Aqui como Recife, ou como a minha, São Luís, a gente tem uma boa umidade do ar, e essa experiência não é tão comum assim. Mas talvez alguns de vocês já tenham saído daqui de Recife e de repente ido passear lá em Brasília. E talvez vocês tenham experimentado os efeitos de estar numa cidade seca como aquela. Lábios rachados,
narina ressecada, possivelmente algum incômodo respiratório e talvez até sangramento no nariz. Está ressecado, está desidratado, é incômodo e é insalubre. Agora imagina como deve ser estar no meio do deserto, sedento, desesperado por hidratação, por água. Infelizmente não é só o nosso corpo que sofre com isso. Existem momentos em que a nossa alma parece estar ressecada, craquelada, como a gente fala, né? A nossa alma se sente desesperada por algum tipo de hidratação ou de refrigério. A nossa alma grita de sede. E muitos desses momentos em que a nossa alma experimenta esse tipo de sensação, se dá quando nós passamos por aflições, angústias e desafios profundos na nossa caminhada. Às vezes a gente tenta encontrar respostas imediatas ou respostas fáceis para experiências disruptivas, experiências que nos deixam confusos, quebrados, e essas respostas não vêm. E então a gente tem que aprender a lidar com a realidade de um mundo caído e com a realidade do nosso próprio espírito em crise. Como é que a gente deve observar esses momentos em que a nossa alma parece gritar de dor? Como é que a nossa fé deve se manifestar em cenários assim? Como é que nós vivemos como povo de Deus no meio de um mundo caído? Alguns têm sugerido ou caminhado em respostas distintas. Alguns simplesmente fecham o coração e abraçam o cinismo. Não faz sentido lutar pelo casamento, para resgatar o relacionamento com o filho. Não faz sentido lutar pelo país. Não faz sentido tentar vencer esse pecado. Quer saber? Outros podem viver em negação, fingindo que aquela dor não está presente ali, fingindo que cada agulhada na sua alma é meramente psicológica ou alguma coisa do tipo. Mas essas respostas só têm o poder de deixar a alma ainda mais ardendo e clamando no meio da sua sequidão. E é por isso que eu e você, que experimentamos em alguns momentos da vida esse estágio de almas desidratadas, ressecadas e suplicando por algum tipo de refrigério, precisamos retornar às Escrituras para ouvir como é que o próprio Deus nos encaminha, nos instrui e nos conduz no meio das nossas crises, lutas, desafios e dores. Nós precisamos aprender a considerar a angústia sem perder a esperança. E o Salmo 42 é um desses salmos que abre os nossos olhos e que providencia para a gente uma perspectiva transformada das nossas lutas e da graça do Senhor na nossa caminhada. Nós não temos tanta informação assim sobre o Salmo. Então, como nós lemos aqui no início, é um salmo didático dos filhos de Corá. Então, ele foi escrito por pessoas responsáveis pela adoração a Deus, levitas. E ele provavelmente foi escrito no período do exílio, quando o povo estava numa das mais intensas experiências de aflição e dor, separado da sua terra, separado do templo, e assim separado da manifestação visível da presença e da bênção de Deus junto ao seu povo. Esse salmo manifesta uma alma rasgada diante de Deus, apresentando toda a sua dor e confusão,
e lutando diante de Deus por encontrar equilíbrio, sanidade e paz. Talvez você saiba o que é isso. Por isso eu quero te convidar a olhar para esse salmo. Ele se conecta com a nossa experiência diária. E ele providencia para a gente uma âncora segura para a nossa alma. A estrutura dessa poesia é simples. Quando você olha para o salmo, nitidamente você percebe que ele tem 2 blocos fundamentais. É uma poesia em 2 estrofes, com um refrão que se repete. Então, do versículo 1 ao versículo 5, você tem a primeira estrofe, concluindo com um refrão: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E então você entra na segunda estrofe, do versículo 6 até o versículo 11, encerrando com o mesmo refrão. O resumo do ensino desse texto é que eu e você podemos sofrer com esperança, porque o Senhor é o refrigério no nosso deserto. Mesmo no meio das nossas lutas mais intensas, eu e você podemos reconhecer a realidade da angústia, mas reconhecer a presença da graça e renovar a esperança no Senhor. E a gente vai trabalhar basicamente com essa estrutura. Primeiro nós vamos olhar o retrato da angústia no Salmo, e depois nós vamos observar o retrato da esperança que é apresentado aqui. Então vamos caminhar pelo texto. Ele começa nos apresentando um retrato da angústia. O salmista diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É interessante perceber como o salmista tem os olhos abertos para a criação de Deus. E com esses olhos abertos ele consegue enxergar a realidade como plena de significado. Alguns autores têm falado sobre o processo de secularização do Ocidente. E dentre aqueles que têm descrito isso, um deles se chama Charles Taylor. E o Charles Taylor, ao descrever esse processo de secularização, fala para a gente que o homem ocidental, chegando à contemporaneidade, experimentou uma espécie de achatamento da realidade. Ele chama de amoldura imanente. O que é isso? À medida em que nós fechamos os olhos para o que é transcendente, para o que é sobrenatural, para o que é fantasioso, mágico ou quaisquer outras coisas dessa natureza, e começamos a explicar toda a vida em termos puramente objetivos, científicos, tudo como se fosse resultado de física, química, matéria ou algo nesse sentido, nós deixamos de enxergar o mundo como pleno e prenhe de significado. Nós olhamos para uma flor e é só uma flor. Nós olhamos um passarinho e é só um passarinho. Quando nós ainda olhamos, né? Porque hoje em dia está tudo tão corrido. Então a gente não tem tempo de olhar para flores, pássaros, lírios. A gente tem que correr. Ou os nossos olhos estão fixos na próxima mensagem do WhatsApp que chega e nos consome. Mas a Escritura nos convida a um olhar para a criação de Deus, que olha para o mundo como uma janela para a eternidade, uma janela para o transcendente, uma janela para o próprio Deus. É por isso que Jesus diz: olha para os lírios, olha para os pássaros. É por isso que o salmista escuta a chuva caindo e descreve a chuva como a voz do Senhor. E é por isso que esse salmista aqui tem diante de si a imagem de um animal num deserto, desesperado. A vida dele depende de encontrar água. E ele diz: como esse animal, como essa corça, desesperada, suspirando pelas correntes de águas, a minha alma está desse jeito. Essa é a descrição do meu coração,
ressecado, craquelado, desidratado, desesperadamente necessitando de algo que o hidrate, que o alimente, que traga conforto, que traga alívio, que traga paz. Esse é o estado de dor e de angústia profunda que o salmista confessa. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, versículo 2, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Provavelmente aqui ele se refere à experiência de estar no templo, ministrando a adoração a Deus. Ele tem saudades do culto. Quando é que eu vou voltar a adorar o Senhor no templo? Quando é que isso vai acontecer? Ele reconhece que a distância do templo, a distância da adoração, e assim alguma distância do próprio Deus, vai matando a sua alma. E a sua alma grita. Por isso ele segue dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Dia e noite, o coração dele é tomado de pesar. E talvez você conheça experiência assim. O dia inteiro remoendo as suas dores, angústias, preocupações, e por vezes noites inteiras sem conseguir dormir, com o coração angustiado e aflito, com uma alma inquieta. Mas tudo isso se torna pior, porque não apenas o povo de Deus está distante da sua terra, e distante do templo que manifesta a presença de Deus e a bênção de Deus no meio do seu povo, como agora o povo cativo escuta a humilhação dos seus dominadores. Eles olham e dizem: cadê o Deus de vocês? Espera aí, você não é crente? Se você é crente, por que seu carro está quebrando tanto desse jeito? Se você é crente, por que você está doente dessa forma? Se você é crente, por que seu casamento está em crise? Se você é crente, por que o seu pai faleceu? Se você é crente, por que o seu filho foi abortado? Se você é crente, por que você ainda não conseguiu um marido ou uma esposa? Se você é crente, por que você ainda não conseguiu prosperidade financeira? São tantas as perguntas daqueles que desejam zombar do povo de Deus e humilhar o povo de Deus, como se a experiência da dor, da angústia, da frustração e da privação fosse necessariamente um sinal de que Deus não olha para o seu povo. O triste, irmãos, é que por vezes nós compramos essa narrativa. E por vezes nós começamos a lutar dentro de nós, acreditando que de fato Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de mim. Ou talvez pior, Deus é contra mim. O coração angustiado do salmista segue. Agora ele repassa na memória o tempo em que ele experimentava a plenitude e a bênção de Deus. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ah, como era bom! Como era bom no início do nosso casamento. Tudo era feliz, tudo era festa. Hoje a gente mal consegue se olhar. Ah, como era bom quando meu filho era criança. Eu falava e ele obedecia. Agora está aí um adolescente ou um jovem e a gente não consegue se relacionar.
Ah, como era bom no início do meu trabalho. Tudo era cheio de empolgação e novidade. O meu chefe parecia que me encorajava. Mas agora, parece que o tempo todo eu estou sendo demandado, cobrado e sabotado. Ah, como era bom quando eu era jovem e saudável. Conseguia virar à noite, no outro dia eu estava inteirinho. Hoje, se eu dormir depois de 1h, eu não sou ninguém no dia seguinte. Como era bom no passado. E a gente então começa a fazer comparações e alimenta um sentimento de nostalgia, apenas para olhar para a nossa experiência presente e colocá-la como se fosse a pior coisa do mundo que poderia ter acontecido conosco. Essa é a alma do salmista, ressecada, inquieta, gritando a sua dor. Esse é o retrato da angústia, que ele segue na segunda estrofe dizendo: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. É como se ele estivesse contrastando. Nós já tivemos montes preciosos. Já tivemos o Monte Sinai. O que nos resta agora? Monte Hermon, outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E de certa forma ele reconhece, Deus está por trás de todas essas experiências na sua caminhada. Aliás, essa é a mesma oração que Jonas ora dentro do ventre do peixe. As tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui ele usa uma nova imagem. Antes ele usou a imagem da corça sedenta. Agora ele usa a imagem de alguém se afogando. Ondas e vagas. Você que já tentou surfar ou que já foi puxado pelo mar em algum momento, sabe o que é o poder das ondas, levando você para um lado, para o outro, você tentando subir, pegar um pouquinho de ar para ver uma nova onda caindo sobre você e você completamente incapaz de dominar sobre as águas. O salmista está dizendo, eu estou sendo levado. No versículo 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, novamente a pergunta, o teu Deus onde está? O salmista está derramando o seu coração diante de Deus, e ao derramar o seu coração, ele está nos apresentando a realidade de que aqueles que caminham com Deus passam por experiências que são desintegradoras, experiências que nos confundem, que nos machucam, que nos assolam, que nos atormentam. Como Francis Schaeffer dizia, o cristianismo não é uma religião romântica. Ele não trabalha com idealizações. Nós não vendemos uma experiência tabajara. Só os mais antigos vão pegar essa referência, né? Tabajara, se você entrar na igreja, todos os seus problemas acabaram. Não é assim. No mundo caído há lágrimas, separações, traições, desemprego, doença, morte e tantas outras experiências dolorosas que em tantos momentos a gente não consegue entender. Por isso é difícil você olhar um homem marcado pela dor,
um homem que não consegue dormir, talvez trazendo as olheiras e toda a expressão de abatimento, de cansaço, de aflição. É difícil encarar essas coisas, mas o Senhor revela essas coisas a nós para que eu e você não tenhamos ilusões acerca da caminhada em um mundo caído, ilusões triunfalistas que tantas vezes nos são vendidas, sem perceber que em algum momento eu e você seremos frustrados, e que no mundo caído nós passamos por aflições. Eu pastoreio na cidade de Barretos. A cidade de Barretos é conhecida por principalmente duas coisas. Uma delas, provavelmente foi a que vocês já pensaram, é a festa do peão de boiadeiro. 10 dias em agosto, uma cidade de 130 mil habitantes é habitada por 1 milhão de pessoas para participar dos rodeios, shows e tudo que está envolvido. Mas são só 10 dias no ano. O resto do ano, a cidade de Barretos vive a realidade do câncer. Barretos tem o antigo hospital de câncer, hoje Hospital de Amor, um dos maiores hospitais dedicados para a pesquisa e o tratamento de câncer no Brasil. Ela recebe pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Então é comum você olhar pela cidade pessoas carecas. Minha filha já perguntou uma vez se eu estava com câncer. De máscara, com sondas e coisas assim. Essas pessoas estão constantemente encarando experiências profundamente desafiadoras. Recentemente eu visitei uma mãe, cujo filho de 23 anos está em um estado muito delicado nessa luta contra o câncer. Os médicos já dizem que não há mais o que fazer. E enquanto eu conversava com ela, antes de entrar no quarto para visitar o garoto, ela me perguntava, por que isso está acontecendo com a gente? Por que isso está acontecendo com meu filho? E talvez a gente não tenha a resposta exata, a resposta precisa, que vai dizer por que esse jovem de 23 anos vai partir antes da sua mãe. Por que o seu desejo de crescer profissionalmente foi impedido de uma forma injusta quando você foi demitido por causa de uma mentira que contaram a respeito de você? Por que o casamento com o qual você tem sonhado há tantos anos ainda não chegou? Por que o filho com o qual você tem sonhado há tantos anos ainda não lhe foi dado? Nós experimentamos diversas lutas e diversos desafios. Talvez vocês tenham acompanhado o que aconteceu nessas últimas semanas, quando um jovem cristão e influente no contexto da discussão política, mas sempre falando muito abertamente de Cristo Jesus, chamado Charlie Kirk, no meio de dos eventos que ele organizava, foi baleado diante da multidão. O que ele basicamente fazia era colocar um microfone para ele, um microfone para a multidão e ter conversas, tentando persuadir as pessoas a perceber como uma visão conservadora, ancorada na visão bíblica de mundo, fazia mais sentido. Diante da sua esposa e dos seus filhos pequenos, ele foi assassinado. E o que você diz para essa esposa? O que você diz para esses filhos? A nossa vida em um mundo caído, em um mundo quebrado,
é uma vida que inevitavelmente experimentará dores. O salmista sabe o que é isso, e ele não entra nem no cinismo e nem na negação. Ele não desiste de falar com Deus sobre sua angústia, e ele não finge para Deus que está tudo bem com a sua alma. Talvez você precise se perguntar: será que você está nesse ponto de uma alma ressecada e aflita? Nesse ponto de passar a noite chorando? Você está se sentindo desanimado, esgotado, aflito, ansioso, deprimido, apático? O salmista nos apresenta a realidade de um mundo que não pode ser simplesmente maquiado. Mas, ao mesmo tempo, ele dirige os nossos olhos nessa poesia e nessa oração, para que eu e você não sejamos consumidos meramente pela contemplação das nossas misérias. Existe algo além. Existe água nesse deserto. Existe refrigério para os cansados. Existe esperança para os abatidos. E é por isso que cada bloco em que o salmista descreve a sua dor, encerra com um refrão que nos diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista nos apresenta um retrato da angústia, mas ele também nos apresenta um retrato da esperança. E esse retrato da esperança pode providenciar para mim e para você uma disposição completamente nova diante das nossas dores. Primeiramente, o salmista reconhece o estado da sua alma. Ele identifica essa dor e fala sobre ela. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso pode parecer meio óbvio, mas especialmente para a nossa geração, isso é algo que precisa ser identificado com muita clareza e intencionalidade. Porque a nossa geração é a geração da distração. Isso significa que a nossa atenção cada vez mais está sendo roubada pelas diferentes formas de estímulo à nossa volta. E quanto mais distraídos nós nos tornamos, tanto menos autoconscientes nós ficamos. Nós sabemos sobre tudo, sobre a Virgínia na escola de samba de não sei quem, e sobre o Zé Felipe e a Ana Castela, e enfim, nós sabemos sobre o Charlie Kirk, sabemos sobre a Lei Magnitsky, e nós sabemos sobre, enfim, tantas coisas estão acontecendo à nossa volta, mas se tornou cada vez mais raro nós temos aqueles momentos de silêncio em que nós ouvimos o nosso próprio coração, a nossa alma, e perguntamos: por que você está abatida? O que está acontecendo aí dentro? Em parte, nós fazemos isso porque verdadeiramente não é fácil. Primeiro, não é fácil encarar o silêncio. Nosso tempo é o tempo do barulho, da estimulação. O silêncio, por um lado, parece tedioso,
E encarar o nosso próprio coração é um desafio que demanda coragem. Isso não é de hoje. Blaise Pascal já falava isso muitos séculos antes de haver celular. Nós adoramos distrações. E enquanto nós permanecemos distraídos, nós não notamos as manifestações de sede e de inquietação da nossa alma e do nosso coração. A gente vai vivendo a vida no automático, acordando mais um dia, tomando nosso café, saindo atrasado para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade, cumprindo a nossa rotina do dia, respondendo às diversas notificações o tempo inteiro, voltando para casa cansados, ligando Netflix, pedindo um iFood, assistindo TV e dormindo enquanto estamos com o celular ligado diante de nós. Não dá para ouvir tanto o clamor da nossa alma quando a gente está o tempo todo sendo demandado e tendo a nossa atenção capturada por alguma outra coisa. Por isso a pergunta do salmista, por que você está abatida, minha alma? É um convite também para que eu e você aprendamos a ouvir o nosso coração. Uma vez, ainda morando em São Luís, eu fui a um restaurante e uma garçonete veio me atender. E ela nitidamente não estava num dia bom. Então eu peguei o cardápio, fiz a pergunta sobre um item lá para ela. Ela respondeu de uma forma meio ríspida. Eu fingi que não tinha acontecido nada. Segui, perguntei sobre um segundo item, ela me deu uma segunda patada, e abrindo mão da minha vocação de saco de pancada, eu olhei para ela e perguntei, está tudo bem com você? E sabe aquelas cenas do filme em que a câmera vai se aproximando e os olhos parece que estão se abrindo? Nem ela estava percebendo a maneira como ela estava falando comigo. E quando eu fiz aquela pergunta, claro, como boa brasileira, ela desconversou, né? Não, está tudo bem, está tudo certo, nada demais. Mas passou a me tratar de uma forma diferente, porque ela foi notada naquilo que era o seu estado de espírito. Por vezes nós somos essas pessoas. Nós acordamos mal-humorados, dando patadas na nossa esposa, no filho, chegando no trabalho com pouquíssima paciência, por vezes nos afastando do relacionamento com os irmãos da fé, evitando contato com algumas pessoas. Nós manifestamos almas agitadas, cansadas, aflitas, inquietas. E a última coisa que a gente faz, se é que faz, é perguntar para o nosso coração, por que você está abatido assim? Por que você está irritado desse jeito? Por que você está impaciente? Por que você respondeu para a sua esposa dessa forma? Por que você respondeu para o seu filho dessa forma? Por que você respondeu para o seu pai dessa forma? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista reconhece o estado do seu próprio coração. Mas ele não apenas ouve, ele não apenas reconhece esse estado, como ele dá um passo além. Não adianta a gente apenas reconhecer ou reagir. Isso poderia se transformar num tipo de justificativa. Eu estou assim porque fulano fez algo comigo. Eu estou assim porque o mundo é injusto. Eu estou assim porque eu estou na TPM. Eu estou assim porque o meu salário ainda não caiu. E aí a gente começa a justificar as nossas respostas erradas às pessoas e, em última análise, ao próprio Deus. O salmista não se permite ser mero refém das circunstâncias ruins. Talvez ele pudesse dizer,
minha alma está abatida porque eu estou aqui nesse lugar. Podia estar em Jerusalém agora, podia estar no templo, podia estar adorando, podia estar tudo bem, mas Deus me trouxe para cá. A culpa é dele. Então, quer saber? Agora eu vou viver essa amargura. Ele não assume essa postura. Ele reconhece a sua dor, não foge dela. Ele reconhece o estado da sua alma. Mas agora o que ele vai fazer é pregar ao seu próprio coração. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, espera em Deus. Paciência, espera em Deus. Você ainda vai louvar ao Senhor. A tarefa de pregar para o nosso coração é uma tarefa profundamente importante que nós também parecemos ter esquecido. Nós deixamos de ouvir o nosso coração e nós deixamos de falar ao nosso coração. Alguns dizem que falar sozinho é coisa de louco. Biblicamente, falar sozinho é coisa de pessoas profundamente sãs. Porque uma das vozes mais influentes sobre você é a sua própria voz. Eu e você precisamos usar a nossa voz para verbalizar aquilo que a voz de Deus falou a nós na sua palavra. Usar essa voz para nos lembrar todos os dias. Para não deixar que apenas as nossas emoções falem mais alto, e assim dirijam a nossa interpretação de mundo, dirijam as nossas respostas. Nós precisamos falar ao nosso coração, para assim disciplinar os nossos pensamentos, e assim disciplinar as nossas emoções. Porque os nossos pensamentos e emoções podem nos enganar, quando eles não estão ancorados na voz verdadeira da palavra do Senhor. E como eu e você temos a tendência de esquecer da promessa, esquecer do pacto, esquecer da presença do Senhor, nós precisamos exercitar diariamente a tarefa de falar à nossa alma. Espere em Deus, ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista não apenas prega, não apenas fala ao seu coração, mas ele fala a verdade. Ele lembra da fidelidade, do caráter, da promessa do Senhor. Salmo 9, versículos 9 e 10 diz: o Senhor é refúgio para o oprimido, uma torre segura na hora da adversidade. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. O mundo parece de cabeça para baixo, mas quer saber, minha alma? Espere em Deus, você ainda vai louvar o Senhor. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Pode parecer que está tudo errado, e eu posso não conseguir explicar as minhas frustrações, dores e tragédias que me envolvem agora nesse exato momento, mas minha alma, antes de entrar em desespero, antes de tirar conclusões precipitadas, antes de desistir do Senhor, antes de abraçar a amargura, antes de ceder à ansiedade, espera em Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele é refúgio, Ele é bom, Ele é Senhor. Deus é presente, Deus nos ouve, Deus nos guarda.
e a pregação do Evangelho ao nosso próprio coração. Pode fazer como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses 4. Fazer com que a paz de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente. Nós precisamos resgatar a disciplina de ouvir o nosso coração e resgatar a disciplina de pregar o nosso coração. Como é que a gente faz isso? Separando 5, 10 minutinhos no dia para escrever umas poucas palavras sobre como anda a nossa alma, sobre o que eu tenho pensado, o que tem me afligido, o que tem doído, quais são as minhas aspirações, as minhas frustrações. Transformar isso em oração e alimentar continuamente o meu coração, falando a mim mesmo, memorizando versículos bíblicos, cantando a palavra do Senhor e assim renovando o meu coração naquilo que é a base segura para a vida. O cristianismo não promete que vai livrar sua vida do sofrimento, mas ele vai dar um novo significado ao sofrimento. E assim, irmãos, nós podemos passar por situações terríveis, como a de um exílio, situações perigosas, como a de um animal que precisa desesperadamente de água para sobreviver. Podemos passar por situações profundamente incômodas, como a de alguém levando caldo na praia, com ondas e mais ondas passando por cima dele. E ainda assim, eu e você podemos conseguir ter sanidade, lucidez e esperança. O salmista termina o refrão dizendo que o Senhor é o nosso auxílio. Isso é extremamente especial para nós, porque a palavra auxílio, nesse trecho aqui, no hebraico, é a palavra Yeshua. No auge da angústia, o salmista não encontra conforto em si mesmo. Não é a sua força de vontade, não é o seu estoicismo, não é a sua capacidade de lidar com as adversidades da vida, é o Senhor. E Deus, no Novo Testamento, se revela como Jesus, o Deus que salva, o nosso Yeshua. Ele foi zombado com a mesma pergunta: onde está o teu Deus? Salva-te a ti mesmo. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele respondeu com a ressurreição, anunciando que ele é vitorioso sobre o pior dos nossos inimigos. Vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre Satanás, vitorioso sobre o pecado. E assim ele é a âncora da nossa alma e a garantia de que eu e você estamos seguros, mesmo no meio das piores tormentas, mesmo no meio do pior deserto. Você está sedento? Existe uma fonte. Você está abatido? Há esperança. Você está perdido? Existe um auxílio. O nome dele é Jesus, nosso Redentor.